Tito 2,14, que o Senhor Jesus se deu a si mesmo, qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, quando Deus pensa em nós, Deus tem um padrão para nós, né? Qual é esse padrão? Esse padrão é que a gente seja especial. Deus não está dizendo que Ele quer que a gente seja comum, que a gente seja medíocre, né? Que a gente esteja na média, mas que a gente seja especial. Depois de especial vem a palavra zeloso e também de boas obras. Inclusive, Tiago, né, fala que se alguém sabe praticar o bem e não pratica, esse peca. A gente pensa que pecar é só a gente infringir alguma lei, infringir alguma coisa. Mas o fato de se omitir de praticar o bem, quando você pode, quando está nas tuas mãos, também te faz pecar. E 1 Pedro, não, 2 Pedro 2,9, né, que eu não estou me lendo aqui, ele fala assim que vós sois o quê? Alguém sabe? A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê? Eu vou até pôr aqui, vou até pôr aqui na pregação, ó. Não é a 2 Pedro, é a 1 Pedro. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdote do rei, o sacerdócio do rei. Antes a gente tinha o sacerdócio lá, aquelas pessoas que eram realmente separadas por Deus, né? Os levíticos eram de verdade separados por Deus. Eles tinham uma intimidade com Deus que o resto da nação não tinha. Porque eles podiam entrar no santo lugar lá, né? Eles tinham um lugar especial no templo, eles viviam para fazer sacrifícios para Deus, para cuidar das coisas de Deus, para cuidar das coisas santas. E por isso eles também, eles não podiam se contaminar como qualquer outra pessoa se contaminava. Porque eles estavam ali cuidando das coisas do Senhor o tempo todo. Por exemplo, um sacerdote, ele não podia casar com uma viúva, sabia? Não podia casar com uma viúva. E tem um monte de coisa que o sacerdote era separado para ser diferente daqueles que foram criados por Deus, eram de Deus também, mas não estavam lá o tempo todo na presença de Deus e adorando a Deus. Mas também por causa disso, eles podiam ter coisas que aqueles outros não podiam. Por exemplo, quem podia comer do pão da propiciação, do pão sagrado? O sacerdote e a sua família. Quem não era sacerdote, quem não era da família do sacerdote, não podia participar das coisas santas de Deus. Não podia tocar na Arca da Aliança. Não podia tocar nas coisas sagradas, porque podia morrer. Podia morrer por não ser um sacerdote. E será que isso indica alguma coisa para nós? Indica sim. Indica muita coisa para nós. Porque quem é o pão que fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu? E que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem é esse pão vivo? Esse pão vivo, ele não alimenta todo mundo. Ele alimenta quem? A família do sacerdote. A família do sacerdote. Quem é o sacerdote hoje? Quem é o sumo sacerdote hoje? O sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. E quem é filho do sumo sacerdote? É sacerdote, está na linha sacerdotal. Então, como família, nós podemos nos alimentar. Por isso que a palavra ensina que a ceia, né, ela não pode ser comida de maneira indevida. Quem não nasceu de novo, a ceia não é para essa pessoa. Porque a ceia, ela é para a família do sacerdote. É para aqueles que nasceram de novo. Então nós somos o quê? Somos um povo especial de Deus. E Deus espera que nós sejamos zelosos. E Deus espera que nós sejamos um povo de boas obras. Agora olha só, a palavra fala de eleição, né? Eleição. O que as pessoas fazem para ser eleitas como políticos? Propaganda total,
se candidata, faz propaganda total, tenta convencer você que é a melhor opção para resolver o problema do país, que é a melhor opção. E aí quando a gente elege essa pessoa, a gente se decepciona com a pessoa. E aí a palavra diz assim que Deus, Ele nos deu esse voto de confiança. Ele nos elegeu. Entre tantos, Ele nos escolheu. Jesus disse assim, ó, não foi vocês que escolheram a mim, fui eu que escolhi vocês. E nomeei para quê? Para que vocês vão e deem fruto. E que o fruto de vocês permaneça. Mas será que a gente é político? Que Deus nos elege e a gente causa também a decepção de Deus por não corresponder àquilo que Deus está falando para nós. Porque Deus está nos dando um padrão. Deus nos dá um padrão, Deus nos dá uma medida, Deus nos dá um alvo, Deus nos dá assim uma referência do que Ele quer de nós. E o interessante é que Ele fala assim que nós somos a geração eleita. Isso não significa que Deus nos elegeu em detrimento de outras pessoas, aquela coisa da predestinação. Ah, então tá vendo? É Deus que elege. Então, se Deus elegeu, se Deus chamou, então será que Deus não fez uma diferença entre você e o outro? Será que Deus não criou uns para o inferno e outros para serem salvos? Não. A palavra de Deus é assim que a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Então, a graça de Deus, ela veio para que todos os homens eles possam ser salvos, né? Só que tem uma coisa, por que Deus escolhe um e não escolhe o outro? Porque Deus já olha, antes de que aconteça, Deus já olha o coração, né? Ah, Deus não olhou nada, dizem isso, né? Deus não olhou nada, Deus não escolhe ninguém por alguma coisa que você tenha. Deus simplesmente escolheu uns para ser salvo, outros para ser perdido, não adianta você fazer nada. Não é verdade. Sabe por quê? Porque quando Deus ele vai escolher um rei para Israel, não é que ele escolheu aleatoriamente, fez todos os outros para não ser rei, e fez um para ser rei, mas olhando no meio do povo dele, ele encontrou um que tinha o coração dele. Tinha um coração que agradava a ele. Entendeu? Então Deus olha assim, Deus olha para o coração, é isso que ele diz. Chega lá Samuel, se não me engano é Eleazar, que chega diante dele, fala, eis aqui estou indo diante do Deus, do homem que Deus escolheu para ser o rei de Israel. Deus fala assim, não é esse. Não é esse porque o homem olha a aparência, mas eu olho o coração. Então Deus viu alguma coisa em Davi e por isso Deus o escolheu. Aí as pessoas da predestinação falam assim, olha, mas então, quando Esaú nem tinha nascido, Jacó também não tinha nascido, por que Deus amou então Jacó, escolheu Jacó e não escolheu Esaú? Simples. Porque antes mesmo dele nascer, Deus já sabia quem seria Jacó. Deus sabia que Jacó ia dar tanta importância para as coisas de Deus que ele faria qualquer tramóia, qualquer coisa para conseguir ser a pessoa eleita de Deus. E isso se confirma mais tarde, quando você vê ele fazendo todo esforço para conquistar a primogenitura para ele. E Deus também sabia que Esaú era uma pessoa que não ia estar nem aí para as coisas de Deus. Então, antes mesmo deles nascerem, Deus já sabia quem ia ser um, quem ia ser o outro. Deus selecionou aquele que ia corresponder muito melhor ao seu propósito. E Deus, quando olhou para você, irmão, Ele viu em você um coração. Tanto que a Bíblia fala que Deus chama muitos. Escolhe a poucos. Chama muitos, mas escolhe a poucos. Porque muitos não correspondem ao chamado de Deus. E olha que coisa interessante, né? Quando eu disse que nós somos a geração eleita, depois disso nós somos o sacerdócio real. Será que tem algum privilégio em ser o sacerdócio do rei? Você sabia que o poder de Israel ele era concentrado em dois tipos de pessoas? No rei e no sacerdote. Eram os líderes da nação. O rei e o sacerdote. Tanto que quando alguém ficava com lepra, quando Deus fazia alguma coisa, ele ia lá se mostrar para o sacerdote. Né? Ela sempre procurava o sacerdote. O rei julgava a causa. Jesus é o rei e o sumo sacerdote. Mas nós somos o sacerdócio real.
o sacerdócio real. Eu estou chamando a sua atenção para que você não seja uma pessoa que decepciona a Deus. Diante de tão grande chamado, de uma coisa tão grande. Eu tinha pego um versículo que eu esqueci de pôr ele aqui. Está lá em Hebreus 2, eu não lembro o versículo, mas ele fala assim: como escaparemos nós se a gente negligenciar uma tão grande salvação? Porque o que Deus está nos dando é algo muito grandioso. É uma glória muito grande. O próprio Deus está dizendo assim: entre todas as pessoas do mundo, escolhi vocês para serem especiais. Escolhi vocês para serem meus. Escolhi vocês para poderem entrar na minha presença. Né? Entrar tranquilo na presença de Deus. A Bíblia fala assim que nós podemos entrar na sala do trono através do novo caminho que nos foi aberto. Né? Através do quê? Jesus. Através do sangue de Cristo. Esse caminho foi aberto para nós. O ímpio, que não tem Jesus, não está aberto para ele. Há um véu entre ele e Deus, há um muro, uma parede de separação entre ele e Deus, que só pode derrubar a partir do momento que ele tiver Jesus. O ímpio ora, ele ora. Muitas vezes ele é ouvido e respondido sim, mas ele não tem a liberdade de entrar lá na sala do trono como nós, porque nós nos tornamos família de Deus. Nos tornamos filhos e família de Deus. É até uma alegoria disso que iria acontecer quando a rainha Esther, ela precisa entrar na presença do rei Assuero. Você lembra que ela fala? Há uma situação extremamente difícil lá, com o povo ameaçado de morte, e o tio dela vem falar com ela. Mardoqueu vem falar com ela, fala: olha, você precisa falar com o rei, o que está acontecendo? Aí ela pede, fala assim: olha, vocês orem, orem, jejuem, porque o rei, ele proibiu, quando ele está na sala do trono, alguém entrar na sala do trono. E se entrar na sala do trono, qualquer um que entrar vai ser morto. Salvo se o rei se compadecer dessa pessoa, estendeu o cetro para essa pessoa. Se ele estendeu o cetro, essa pessoa foi perdoada. Então ela ia arriscar, porque o rei estava lá, ela ia arriscar de entrar. E quando ela entrou, o rei estendeu o cetro. Por que o rei estendeu o cetro? Porque o Senhor sempre está estendendo o cetro para a igreja. Porque o Senhor, a igreja tem entrada livre. O outro não pode entrar. O ímpio não podia entrar no Santíssimo Lugar. Quem podia entrar no Santíssimo Lugar era o sumo sacerdote, uma vez por ano. E nem os outros sacerdotes não podiam, porque tinha um véu. Mas quando Jesus morre, o véu é rasgado. Isso significa que agora todos os sacerdotes podem entrar no Santíssimo Lugar, o tempo todo entrar e sair na presença do Pai, ser ouvido pelo Criador dos céus e da terra. Nós podemos. Antes os anjos assistiam diante de Deus. Jesus falou isso. Antes da morte de Jesus, Jesus fala assim: olha, não desprezeis nenhum dos pequeninos, porque os seus anjos assistem dia e noite diante de Deus. Quer dizer, entram na presença de Deus e saem da presença de Deus. Os anjos faziam isso, mas os seres humanos não podiam fazer isso. Não tinha essa graça de poder entrar na presença de Deus, totalmente separado de Deus. O que o homem fazia para poder ter uma esperança de estar falando: eu tenho um Deus? Fazia uma imagem, acreditava em coisas, orava para o sol. Hoje nós temos acesso ao Santíssimo Lugar, porque nós somos o sacerdócio do rei. Isso é um privilégio muito grande. E se nós somos sacerdócio do rei, nós devemos viver como tal, né, de qualquer maneira. Eu não posso imaginar um sacerdote do rei que sai por aí falando palavras torpes e depois está lá na presença do rei, da majestade, do Senhor dos senhores, falando palavras torpes, mentindo, enganando, vendo vídeos imorais, e você depois falar assim: eu sou enganando os irmãos, igual uns pensam que enganam os irmãos e é enganado, né? Eu já falei a semana passada, nós tivemos aqui alguém pensando que estava enganando os irmãos, ficou ele enganado, porque ficou tão cego que não vê o quanto foi enganado. Então, o sacerdócio do rei não pode ser isso. Tem que estar limpo, tem que ser santo, porque é especial, né? É especial.
Lembra que algum tempo atrás eu falei assim, que a gente tem que andar de acordo com aquilo que fica bem para nós. Paulo fala isso, né? Que todas as coisas são lícitas, mas nem todas elas convém que eu faça. Tem coisas que não convém para nós, e ele fala que não convém para santos. Que essas coisas não convêm para santos. Você tem dúvida que você é santo? Tem dúvida disso? Talvez você me dizer que não. Mas no seu íntimo não se confirma que sim. E a palavra diz que sim. Quem tem vícios, larga os vícios, porque isso não convém para santo. Você tem que lutar contra isto. Você não tem como estar lá, vivendo na presença do Senhor, cheio, querendo que Deus te encha do Espírito Santo, mas o seu corpo está contaminado com um monte de coisas, impurezas do mundo, de coisas do mundo. A palavra fala para a gente fazer o quê? Para a gente se limpar, para a gente se despir das coisas da carne, das coisas do pecado. Tem coisas que a gente nem imagina que é coisa da carne. Quer ver uma obra da carne aqui, que as pessoas nem imaginam que é uma obra da carne? É a preguiça. Estou morrendo de preguiça de fazer as coisas, morrendo de preguiça de servir um irmão, morrendo de preguiça de ajudar alguém. Irmão, preguiça é carne. É a sua carne, a vontade da carne. A palavra não fala, não precisa falar, né? Mas ela fala coisas semelhantes a estas, né? Lá em Gálatas. Quando fala nas obras da carne, fala, e coisas semelhantes a esta que digo a vocês, não herdarão o reino de Deus, aqueles que praticam elas. Então nós temos que despir dessas coisas, porque é o contrário de Jesus. Jesus, a Bíblia diz que era um homem experimentado nos trabalhos, sempre disposto, estava o dia inteiro lá, pregando a palavra, à noite passava no monte orando, buscando a presença de Deus. Se alguém chamasse ele, precisasse dele, estava lá, ele ia lá curar, ia fazer, ia, sabe, sempre disposto. E isto é o que Deus espera que a gente seja também, como Jesus. E uma coisa interessante aqui, ó, nesse versículo, até agora eu não entrei na palavra que eu ia falar. Diz assim, ó, a nação santa. Nós somos a nação santa. Não está dizendo que nós somos nenhum outro tipo de grupo. Olha que coisa interessante. Não está chamando o povo de Deus como nenhum tipo de grupo, outro tipo de grupo. Não fala que nós somos um clube, não fala que nós somos uma denominação religiosa, uma religião. Não fala isso. Fala que nós somos uma nação. Uma nação, que maravilha. Porque Deus sempre quis uma nação. Quando Deus chama Abraão, Deus quer formar uma nação, que é Israel. E a igreja também é uma nação. Uma nação que tem o quê? Um governo. Um governo que é Yeshua, Jesus Cristo. É o governo dessa nação. Quando nós vivemos em uma nação, nós nos submetemos a viver no padrão dessa nação. Qualquer coisa que você fizer, quebrando a lei desta nação, o que você é? Um criminoso, né? Você pode ser punido. Então, a nação que o Senhor Jesus Cristo governa, que muitos chamam de igreja, e quando a gente fala essa palavra igreja, vem uma coisa horrível da nossa mente, vem aquela coisa que todo mundo já ligou com igreja, uma denominação, uma instituição, menos uma nação. E na verdade a igreja é uma nação. E essa nação ela não está aqui toda. Ela está espalhada por toda a terra. Você lembra que tem uma profecia que o Senhor diz que eu chamaria meus filhos de todos os lugares do mundo, de todas as nações do mundo? Né? O povo pensa assim em Israel, uma profecia para Israel. Mas é que os filhos de Deus e a nação de Deus, ela está espalhada em todas as nações do mundo, em todos os lugares do mundo, porque é uma nação que não tem território na terra. E essa nação somos nós. Nós fazemos parte dela. Temos irmãos em outros lugares. Que privilégio maravilhoso de ser uma nação. Aí depois fala assim, nós somos o povo adquirido. Rapaz, nós somos adquiridos por Jesus, comprados por Ele. Quando alguém te dá alguma coisa, vai pegar um cavalo velho que eu vou dar pra gente. Aí ela diz que cavalo dá, não se olha os dentes. Então o cavalo vai de qualquer jeito. Não tem muito valor o cavalo. Mas quando você quer comprar um cavalo, quando você quer comprar alguma coisa,
é uma coisa que tem valor para você, não é? E aí você dá o preço que você acha que vale essa coisa. E Deus ele nos adquiriu, ele deu o preço que nós valíamos. Rapaz, esse preço que Deus deu que nós valíamos para ele, quando ele dá o filho dele por nós, quando ele dá Jesus Cristo por nós, sabe o que Deus está dizendo com isso? Às vezes você sai na rua evangelizando, ou você como um cristão e as pessoas podem olhar para você e falar assim, puxa, um cristão, minha que esperança, ele pode orar por mim, eu posso até resolver aquela situação que eu estava, curar a doença que eu estou, porque ele é um cristão. E você vai orar? Talvez você pense assim, e a maioria de nós pensamos assim, puxa, orei, né? Orei por essa pessoa. Que pena que não é Jesus, né? Porque se fosse Jesus orando por essa pessoa, na hora de sair daqui andando curado. Porque Jesus tinha uma intimidade toda com o Pai. Porque Jesus estava no coração do Pai. Mas quando Deus resolve nos adquirir, Ele nos põe o nosso valor é Jesus. Como que Ele podia dar Jesus por nós se a gente não tivesse para Ele o mesmo valor que Jesus tem? Me fala. Se Ele deu Jesus por nós, Deus está dizendo com isso que nós somos tão filhos quanto Jesus. Que nós temos o mesmo valor para Ele que Jesus tem. Tem uma hora que Jesus fala assim, ó, eu não digo que eu vou rogar para vocês ao Pai. Porque o Pai mesmo ama vocês. Pode pedir você mesmo para o Pai. Está lá, acho que é João 14 ou João 16. Então, pode pedir você mesmo para o Pai, porque o Pai também vos ama. Visto que vocês me amaram e receberam a minha palavra. Que coisa tremenda saber que o Pai nos ama assim como Ele ama a Jesus, não tem diferença. Como isso é profundo. Você sai na rua, irmão, você está ouvindo essa palavra aqui, mas você sai na rua, talvez você saia, eu sei disso, você sai na rua, você não pensa assim. Você não vive isso. Você não assume isso. Você não assume que você é cidadão do reino dos céus, que você é tão filho quanto Jesus. Você não assume que você tem que ser tão responsável como Jesus, que você tem que ter um padrão de comportamento, porque não convém muitas coisas. Exatamente pelo fato de você ser semelhante a Jesus. Você não via Jesus pecando, você não via Jesus dando escândalo, você não via Jesus fazendo as coisas que você e outros fazem, porque Ele é Jesus. E nós, então, não podemos também, porque nós temos que ter o mesmo comportamento de Jesus. Lembra eu falando lá agora ela já morreu na Rainha Elizabeth lá na Inglaterra? Eu sempre falava para vocês isso, né? Mas não precisa ser a Rainha da Inglaterra. Vamos pegar o presidente dos Estados Unidos. Ele vem com a comitiva dele aqui no Brasil, imagina? Se você sair aqui, ó, sair essa turma de irmão, e a gente chegar lá na Avenida Paulista, estamos passando na frente do Trianon, aquela praça que tem na Avenida Paulista ali, você vê um pé de goiaba, com a goiaba bem madurinha assim, fala, vamos catar, vamos. Aí um empurra o outro para cima ali, cata a goiaba, aí divide a goiaba no meio e sai comendo os dois. Tem algum problema nisso? Não. Imagina a comitiva do presidente dos Estados Unidos passando ali, e ele vê esse pé de goiaba, ele fala pro ajudante, me ajuda a subir no pé. O ajudante empurrando o presidente dos Estados Unidos para cima, ele catando a goiaba e ele divide um pedaço e sai comendo no meio da rua. O que vocês acham que aconteceu no outro dia? Vai todo jornal. Jornal no mundo inteiro, o presidente endoidou. O presidente catou, subiu no pé de árvore, de goiaba. Catou a goiaba, dividiu com um assistente dele, e os dois saíram comendo goiaba no meio da Avenida Paulista em São Paulo. O presidente dos Estados Unidos endoidou. Porque não convém para ele, para a posição dele. Irmão, tem tanta coisa que parece comum, parece normal, mas que não convém para a sua posição. Que não convém que você esteja lá com um ímpio sentado na roda do ímpio. Parece normal estar ali sentado na roda do ímpio? Parece. Não convém para você que é santo se assentar na roda dos escarnecedores. Rir das piadas dos ímpios. Não fui eu quem falei. Não convém nem de você estar lá. Porque você é especial. Porque você é sacerdote. Porque você é aquele que assiste diante de Deus agora.
E o Senhor está te recebendo sempre, na santidade dele. Você tem que estar sem mancha. Amém? Amém. Você sabe, a palavra de Deus diz assim, que João foi o maior entre os nascidos de mulher devido à função que ele recebeu. Anunciar que o Cristo vinha após ele. Aqui, ó. Assim, ó. E confessou e não negou. Olha só. Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então o quê? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és para que demos resposta àquele que nos enviaram, que dizes de tu mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, e os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Você sabe que coisa tremenda? Eu tenho pensado aqui nesse versículo, que o fato de Jesus falar que ele é o maior nascido de mulher, sabe por que é? É devido à função que ele recebeu de Deus. Porque o que poderia fazer de ser o maior dos nascidos de mulher? Ele nunca fez sinal nenhum. Ele nunca fez milagre nenhum. Mas uma coisa que eu acho maravilhoso aqui, nessa palavra, é porque assim, apesar de João Batista não ter feito sinal nenhum, confundiam ele com o Messias. Muita gente estava achando que ele era o Messias. Você lembra quando alguém chega a Jesus e pergunta assim, escuta, quem diz os homens que eu sou? Então falar, uns dizem que o senhor é o profeta, outros dizem que o senhor é João Batista que ressuscitou dos mortos, outros dizem que o senhor é Elias, e vocês dizem que eu sou quem? E aí estava confundindo Jesus com João Batista e já confundindo João Batista com Jesus também. Mas peraí, por que estava confundindo João Batista com Jesus e Jesus com João Batista? Se nunca viram um sinal feito por João Batista. Por que eles viram João Batista? O que foi que essas pessoas viram João Batista? Não viram sinais, irmãos, mas viram um testemunho. Viram o testemunho de alguém determinado. Viram o testemunho de fé de João Batista. O testemunho de renúncia. O testemunho de entrega. O testemunho de alguém que largou a riqueza, largou os palácios, largou tudo, como semana passada eu disse, né? Filho do sumo sacerdote, com tantos direitos, largou tudo, está lá no meio do deserto, mal vestido, comendo mel, apenas gafanhoto. Nunca pensou num churrasco. Você sabia que ele tinha direito quando era feito um sacrifício? Então se levava lá a carne, depois que queimava a gordura, o sacerdote, o sumo sacerdote e o sacerdote tinha direito, que apresentou aquela oferta, ele tinha direito de tirar uma parte da carne para ele. Ele comeu um churrascão. João Batista nunca partilhou disso. Ele abriu mão de todas essas coisas. Não fez sinal, mas era confundido com Jesus por causa do testemunho de vida dele. O quê? Obrigado. Por causa do testemunho de vida de João Batista, irmãos. E o nosso testemunho de vida? Será que nós temos sido semelhantes a Jesus, né? Por que confundiam com Cristo se ele não fez nenhum sinal? O que viam nele? Olha o que Paulo fala aqui, Porque para mim, o viver é Cristo. O motivo de Paulo viver era Cristo. O motivo de João Batista viver era Cristo, era Deus. Alguém que foi chamado por Deus, que entende isto, o fato de ter sido chamado pelo Criador e entender isto, isso vai gerar em nós um sentimento de que, rapaz, as mocinhas lá para quem trabalha na padaria, as mocinhas para quem trabalha no mercado, os amigos para quem trabalha em tal lugar, que está chamando você para coisa diferente, não faz sentido. Não faz sentido, porque nós somos uma classe diferenciada. E quem fez essa diferenciação não foi um ser humano. Foi o próprio Deus que nos criou e fez essa diferenciação. Foi o próprio Deus que está dizendo isso para nós. É Ele que nos está dizendo isso.
Você é escolhido meu, você é eleito meu. Eu escolhi você. Você entra no Santíssimo Lugar. Você é meu. Eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. És meu. E eu não vou me vender a outro. Eu não vou me entregar a outro. Por isso a palavra chama de prostituto ou prostituta. A cidade de Jerusalém, quando ela se entregava a outros deuses, a outros amantes, a outros amores, porque era do Senhor. E eu sendo do Senhor, não posso me entregar a outro ou a outra. Eu tenho que andar conforme as regras, conforme as leis da nação da qual eu faço parte. Não estou nela, mas faço parte de lá. Já vivo isso aqui, porque eu vivo as regras aqui, porque eu quero que Jesus governe em mim aqui. Jesus governa em nós aqui. Se Ele governa em nós aqui, Ele vai continuar governando depois, quando nós morrermos. Se Ele não governa em nós aqui, Ele não vai governar depois. Não importa que você esteja sentado num banco, bem confortável, ouvindo a palavra, que você vem ouvir aqui sempre, mas se você não vive de acordo com esta palavra, diz Jeremias, né, que se não falarem de acordo com esta palavra, a lei e os profetas, se eles não falarem de acordo com essa palavra, de maneira alguma vão ver a alva, de maneira alguma vão ver o amanhecer. Então Paulo, ele viveu assim. E aí, Deus nos levantou para quê, irmãos? Deus nos levantou, nos deu o seu Espírito, nos transformou, e Deus tem uma intenção com isto, que vocês sejam as minhas testemunhas. Deus nos chama para testemunhar, para sermos testemunhas vivas de quem Ele é, de que Ele é vivo, de que Ele é verdadeiro. Nós somos as testemunhas do Senhor. Olha o que diz aqui, ó. Lucas 24, 46 a 48. Vamos ler? E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse. Mas já estava escrito antes de acontecer, tá? E ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o quê? Primeiro o arrependimento, né? Depois a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E aí ele diz no 48, e destas coisas sois vós testemunha. Então, o Cristo veio com esse objetivo, tá? Padecer, para que no nome dele seja pregado o arrependimento, né? Para que no nome dele também houvesse remissão de pecados. Mas isso é para todas as nações, começando por onde? Por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Você sabe da grande dificuldade de começar por Jerusalém? Jerusalém é a nossa casa. E quando nós estamos falando aqui, o que nós estamos falando, que Deus nos igualou a Jesus em importância. Eu sou tão importante para Deus quanto Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Vai ser bem duro aqui. Vamos pegar uma coisa muito amada aqui. Uma coisa muito amada mesmo. Muito amada. Todo mundo sabe que a Aline ama os cachorros demais. Alguém tem dúvida disso? Não. Mas digamos assim, que a Aline tivesse que escolher entre dar um cachorro dela para morrer, olha que exemplo duro, e a Helenice. Você acha que ela daria o cachorro? Ou ela daria a Helenice? Ia ser duro, não ia? Ia ser muito duro. Mas ia livrar a Helenice, eu tenho certeza. Porque a Helenice, apesar dela amar tanto o cachorro, ter tanta importância o cachorro, a Helenice é a irmã. A Helenice é ser humano e irmã. Então ela vai chorar, se lamentar, tá, mas vai entregar o cachorro. Digamos assim, ó, tem R$1.000. Para curar a Helenice é R$1.000, para curar o cachorro é R$1.000, já tem 1.000. Quem que ela vai pagar para curar? A irmã. Não é? A irmã. Por quê? Porque não tem o mesmo valor. Então a gente não dá
por alguém algo que tem mais valor. A gente dá algo que tem o mesmo valor, né? Então, quando Deus dá Jesus por nós, Deus está equivalendo. Tá vendo? Vocês têm o mesmo valor para mim. Porque vocês são tão filhos meus, eu mesmo gerei vocês, estou gerando vocês. Então, como vocês são gerados filhos meus, vocês são tão importantes para mim quanto o meu filho, Jesus Cristo, Yeshua. Você pode imaginar que valor é esse? Então, quando Jesus clamava, o Pai ouvia, quando você clama, o Pai ouve também. Só que Jesus tinha um segredo. Tá? Ele sempre me ouve. Porque eu sempre faço eu sempre faço a sua vontade, o que lhe agrada. É isso. O Pai sempre ouve você também. Se você sempre fizer o que agrada a Ele, Ele também ouve você e é indiferente. Indiferente. Se for Jesus pedindo, ou se for você. Amém? Olha que coisa tremenda. Você só não. Eu também. Amém? Amém. Eu também. E quem vai ouvir o vídeo também. Desde que tenha nascido de novo, desde que esteja andando segundo a vontade de Deus, desde que seja filho, desde que tenha decidido ser filho. Ó. Aí ele fala que nós seríamos as testemunhas. Em Atos 1:8, olha o que Jesus fala para nós. Os 12, né, no caso ali, seria os 12. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí, mas para ser testemunha não tem o que ter visto o que aconteceu? Eles viram, mas para ser testemunha eles precisavam do Espírito Santo. Porque na verdade, testemunha a respeito de Deus, muita gente viu Deus agir, quantas pessoas viram Jesus ressuscitar e não creram? Serviram para testemunha? Não serviram. O testemunho de Deus ele não é dado pelo que você viu. O testemunho de Deus é dado pelo que você tem dentro de você. Quem que ligou isso aí? Ligou sozinho. Então, o testemunho de Deus, desliga logo. Eu estou tentando. O testemunho de Deus ele é dado pelo que você tem dentro de você, pelo Espírito Santo que Ele dá. Eu não preciso ver Deus, eu não preciso ver nada para poder chegar para alguém e falar que Jesus Cristo vive, porque eu vivo com Ele, eu conheço Ele, eu sei dEle, Ele está em mim. Então eu não preciso ter visto Ele ressuscitar para falar para vocês que Jesus Cristo vive. Então eu sou uma testemunha. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para sermos testemunha. Amém. E aí, em Marcos 16, olha lá, a partir do versículo 10, o que o Senhor fala? E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Olha só, essa mulher vem trazer uma boa notícia para quem está triste, para quem está chorando. E mal eles estão sabendo que aquilo não é motivo de tristeza. Não tem motivo nenhum de tristeza. É motivo de alegria. Sabe por que é motivo de alegria? Eles ainda não tinham entendido que tudo aquilo aconteceu. Antes eles não eram filhos. E agora eles são filhos. Agora eles se tornaram filhos pelo que Jesus fez. Então, em vez de estar chorando, em vez de estar se lamentando, se eles soubessem, se eles tivessem ideia do que Jesus fez, eles estariam no plano de alegria. Eles estariam super felizes. Se eles tivessem entendido tudo que Jesus falou com eles antes. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Rapaz, Jesus tinha avisado o tempo todo. E eles não tinham crido, porque estavam tristes, não tinham crido. E mesmo elas chegando agora a mulher e testemunhando, falando, ele ressuscitou, viu? Eu ouvi. Ela era uma mentirosa qualquer? Não, ela era uma mulher, uma irmã. Ela era alguém que eles conheciam, testemunho, mas a situação é que aquilo que eles viram acontecer com Jesus, falar que um homem naquele estado ressuscitou, isso é impossível aos olhos humanos. Para quem está enxergando a coisa do ponto de vista humano, é impossível. Eu não creio. Eu não creio. O outro chega a falar assim, ó, se eu não
tocar lá nos buracos da tua mão, tocar no seu lado, lá onde foi cortado com a espada, de maneira alguma. Ainda que eu veja. Se eu não tocar de maneira alguma, eu vou crer. Porque a coisa foi tão terrível, eles estavam tão chocados com a situação, que não importa o que Jesus falou que o Cristo tinha que padecer e ressuscitar, e que ele seria um testemunho, não importa, o que aconteceu, não tem como. E agora a mulher vem falar, não tem como, não acredito. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. Lembra aquele hino que a gente canta? Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, dureza de coração por não haverem crido no que o tinham visto, nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Sabe o privilégio? O grande privilégio? Rapaz, é um privilégio maravilhoso chegar, ler uma palavra dessa aqui, você saber que ela não foi produzida numa empresa, ela não foi produzida por um computador, ela não foi produzida por... Ela saiu da boca daquele que é o Senhor, que se tornou um ser humano e falou ela para nós. E ela chegou aqui, nós estamos ouvindo ela, dizendo: vão pelo mundo todo pregar o evangelho. Quem crer e for batizado vai ser salvo. Se vocês são minhas testemunhas, vão lá. E aí repreende: por que vocês são incrédulos? Por que vocês foram incrédulos? Não é para ser incrédulo, não. Agora vocês vão lá ser minhas testemunhas. Porque vocês vão levar o meu evangelho pelo mundo inteiro. Aí, ó. E estes sinais seguirão os que crerem. Esses sinais seguirão os 12 apóstolos? Esses sinais seguirão só a igreja do primeiro século? Não. Esses sinais seguirão os que crerem. Porque está cheio de gente dizendo que crê em Jesus, mas quando lê isso aqui, é assim: esses sinais seguirão os apóstolos. Esses sinais seguirão a igreja do primeiro século, não é para hoje. Né? Mas ele está dizendo: esses sinais seguirão o que crer. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que o seguiam. É óbvio que você não vai chegar a mexer na serpente para tentar Deus. A palavra fala que nós não devemos tentar Deus. A palavra está falando isso aqui. Se você pegar uma serpente sem querer, Deus não vai permitir que você morra quando você está vivendo cheio do Espírito Santo, quando você está vivendo isto, quando você está envolvido com a obra de Deus. Deus não vai deixar nada te barrar. Você viu? Paulo, a serpente não barrou ele. Mas não vai ficar cutucando. Vamos ver então? Teve um cara, um pastor, ultimamente, 1 ano ou 2 atrás aí, que ele ficava brincando com a serpente lá no púlpito. Falando: tá vendo? A serpente pegou no pescoço dele, aí foram levar ele, começou a cair, morreu. Por quê? Falta de entendimento. Tolice. Tolice. É um tolo. Porque quando... Não é porque tem uma palavra de Deus para nós que a gente vai então ficar tentando Deus. Porque tinha lá o Salmo falando, né, que Deus vai livrar você se você tropeçar em alguma pedra. Satanás fala isso para Jesus: lança daqui para cima. Porque ele disse que dará ordem aos seus anjos, né? Está escrito isso lá no Salmo. Jesus fala: mas também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Ou seja, vou pôr ele à prova, para ver se ele vai fazer ou não. É isso que quer dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós vamos pôr Deus à prova, mas nós queremos viver de tal maneira que nada possa barrar a obra de Deus na nossa vida. Um envolvimento tão grande com Deus, tão grande, que nem a serpente, nem o veneno, nada tem o poder contra você. Porque o que você está vivendo é Jesus em você. O que eu estou vivendo é Jesus Cristo em mim. Amém? Amém. E aí, irmãos, ó, nós lemos Marcos, né? Então isso é testemunhar com o quê? Com a sua boca. Mas ele fala assim, ó: semieis testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra.
Quando fala em testemunhar em Jerusalém, deixa eu ligar o ventilador. Quando fala em testemunhar em Jerusalém, testemunhar em Samaria até os confins da terra é muito fácil, porque você vai lá, você fala, você prega, todo mundo te ouve, as pessoas se encantam, mas quando você está testemunhando em Jerusalém, as pessoas conhecem a sua vida. Sabe se você de verdade é aquilo que você está falando, sabe se você de verdade vive aquilo que você está falando, né? Então começar por Jerusalém, a dificuldade está aí. Que não é só testemunhar com a boca, não é só testemunhar orando por alguém. Então, nós vamos falar assim, ó, lá no seu trabalho, para você testemunhar lá, é diferente da gente sair na praça, pregando o evangelho, você ora pelas pessoas, tal, você fala. Né? Eu estou cansado, às vezes, de ir em lugar onde trabalham irmãos, onde vivem irmãos, a família de pessoas, que você chega lá, quando você fala, olha, aqui, esse irmão aqui, ele... Nossa, cara, não vejo diferença nenhuma nele, não. Não vejo nada nele, não. Então, quando ele está com a gente na praça pregando, todo mundo crê nele, mas se você vai falar lá, ele vai falar, abrir a boca do trabalho dele, ele estava lá, ele fica lá rindo no meio das piadinhas, ele está encantado com não sei quem, ele saiu com não sei quem, ele mente com o patrão, ele bate boca com o patrão, ele tem um testemunho ruim. Aí não dá para falar que existe de verdade esse compromisso que o Senhor deu para você e para mim, e que eu estou dizendo que João se fez o mais importante de todos por causa da mensagem que ele tinha, que ele recebeu, a missão que Deus deu para ele, e que ele assumiu ela com todo o coração. Aonde João estava, as pessoas olhavam para ele e falavam, nossa, esse eu acho que é o Cristo. Vai perguntar para ver se ele não é o Cristo? É melhor perguntar para ele, porque pode ser que seja o Cristo, porque não fez sinal nenhum, mas o testemunho dele é um testemunho muito forte. Amém? Então, eu quero falar agora, eu falei de testemunhar, estou falando de testemunhar. Eu quero falar agora do testemunhar com a maneira de viver. Em Marcos 5,16 fala assim, vocês não precisam abrir. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, tem resplandecido isso na tua vida? Aonde você está vivendo? As pessoas olham para você, né? E às vezes a gente vai chegar lá e as pessoas podem falar assim de você. Aqui trabalham várias pessoas religiosas. Tem um mormon, tem um espírita, e aí fala o teu nome, tem esse também. Não vê diferença nenhuma, mais um religioso. Que horrível. Né? De Jesus, as pessoas falavam assim, ele é diferente dos fariseus e saduceus. Quando ele fala com autoridade, com convicção. Ele mostra que ele é diferente. De Jesus, as pessoas falavam assim, quem é esse? De onde ele veio? Até o vento lhe obedece. Até o mar se acalma. Tudo ouve ele. Quando ele fala, a gente sente uma coisa gostosa no coração. Quando ele fala, gera um sentimento que eu cato meu leito, não tenho dúvida, e saio andando com ele. Eu quero aleijado. Mas não tem como, diante da palavra dele, não catar o leito e levantar, porque é uma palavra muito forte. Quando ele fala, a pessoa que pescou a noite inteira não pegou nada, não pegamos nada, mas diante dessa palavra nós vamos jogar de novo a rede. Porque a tua palavra é diferente, o teu testemunho é diferente. Tudo em ti é diferente. E nós somos chamados para sermos iguais, para as pessoas verem Jesus em nós. 1 Pedro 2,2 fala assim, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, os ímpios, tá? Para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Romanos 12, 17. Vocês não precisam estar nesses versículos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. 2 Coríntios 8, 21.
pois procuramos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível? Sem culpa. Hã? Sem culpa diante de Deus? Não é culpa, não. Não é culpa. Ser irrepreensível Impecável? é alguém que não. É ser alguém que ninguém vai achar um defeito. Oi? Exemplar? Ter uma conduta que ninguém vai achar nada para precisar te repreender. Não tem. Lembra de Daniel? Nós vamos pegar Daniel como? Não tem outro jeito de pegar ele. Não tem defeito nele. A gente não vê, não acha um defeito em Daniel para poder pegar ele em alguma falta. Então vamos tentar fazer um laço para ele no que diz respeito ao Deus dele. Porque não achava defeito nele. Por isso o anjo, quando vem, fala assim, ó, Daniel, homem, muito, jovem, muito amado, mancebo, muito amado. Né? Que bom ouvir esse testemunho de um anjo que veio do céu, fala, você é muito amado. Ele está falando isso dos céus. Os céus te amam muito, você é muito precioso. Porque você é irrepreensível. Aí ele fala assim, ó, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, sem culpa, no meio de uma geração corrompida e perversa. Então você não tem desculpa para dizer que você é assim porque você vive no meio de uma geração corrompida e perversa, porque ele vai no meio dessa geração que você tem que ser isso. Você recebeu o Espírito Santo para ser isso. Entre a qual resplandeceis como luzeiros, como astros, como estrelas que brilham no mundo. Agora ele não está falando nem de uma lamparinazinha. Ele está falando de um astro, de um brilho enorme, de um brilho que ilumina os céus inteiros. Né? Porque um astro, uma estrela, ilumina os céus inteiros. Ilumina um lugarzinho. Tito 2,8. Linguagem sã e irrepreensível. De novo, irrepreensível. Precisa de repreensão. Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Ninguém fala assim, isso aí fala mais palavrão do que tudo. Amaldiçoa todo mundo. 1 Pedro 3,16. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Qualquer um no reino do céu é maior do que João Batista, a palavra fala. Pois João Batista é testemunha que o Cristo, ele era a testemunha que veio diante do Cristo, né? A palavra fala assim, ele vem preparar o caminho do Senhor, ele vem preparar as pessoas para receber o Cristo. Ele vem antes do Cristo para testemunhar que ele é o Cristo. Só que o nosso testemunho, ele fala que nós somos maior do que o Cristo, do que o João Batista. Sabe por quê? Porque o nosso testemunho é maior. Quando nós pregamos a Jesus, nós não pregamos apenas ele é o Messias. Nós pregamos esse é o Messias e ele completou uma obra que ele ressuscitou dentre os mortos. E eu sou testemunha disto. Então eu sou testemunho de algo muito maior do que o testemunho que João Batista trouxe. João Batista só anunciou Jesus como Messias. Eu anuncio Jesus como Messias e testemunho para as pessoas que ele viveu. Ele destruiu a morte. Ele se levantou dentre os mortos. Ele nunca pecou. Ele é justo. Ele é irrepreensível. E ele é aquele que o Pai falou, esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. É disso que eu sou testemunha. Por isso eu sou maior do que João Batista. E se João Batista recebeu lá o título de maior de todos os homens, porque ele anunciou esse Cristo, eu anuncio esse Cristo juntamente com a sua obra, com o seu grande feito, com o seu grande poder, aquilo que Deus fez através dele. Então, eu sou maior do que João Batista. Amém. Mas eu sou maior do que João Batista quando eu vivo isso tudo. Quando eu assumo tudo isso, quando eu vivo tudo isso. Se você só está vivendo, você vai trabalhar de manhã preocupado com o seu salário no fim do mês, e você trabalha até o meio-dia preocupado com a mistura que está na marmita, se a marmita está quente ou não. Você comeu marmita, você fica doido querendo dormir, aí trabalha o resto do dia doido para voltar para casa, e você não testemunha nada para ninguém, você está vivendo só essa vidinha rotineira, tá errado. Não é disso que a palavra está falando, não. Desculpa, mas você está vivendo com foco errado. Você está vivendo como qualquer outra pessoa está vivendo.
Qualquer um no reino dos céus é maior que João, pois é testemunho que o Cristo ressuscitou e vive. Mateus 11:11 diz: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Testemunhamos algo maior. Testemunhamos a sua vitória, fomos inclusos nela. Amém. O Senhor se fez semelhante a nós para nos fazer semelhantes a Ele. Romanos 8:29. A Bíblia não fala que ele, sendo Deus, ele se fez o quê? Carne. Fez homem, né? Então, e achado na semelhança de homem, ele se humilhou até A morte da cruz. até ser como servo, né? Como servo. E ele morre, né? Eu não lembro como o versículo está dizendo lá agora. Humilhou-se, não tendo por usurpação ser igual a Deus, Antes esvaziou si mas mesmo. tomando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, na forma de servo, até a morte de cruz. Tá aqui o versículo. Leia, eu esqueci. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte De de cruz. cruz. Tá daqui? Leia, mais um. Por isso também Deus o exaltou sobre Tá maneira. certo. É isso mesmo. Ele deu o nome. Tá bom. Obrigado. É isso mesmo. Ele se fez na forma de homem. Agora, sabe que Jesus desce sendo Deus, sendo na forma de homem? E olha o que diz Romanos 8:29. Fala assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primeiro. Nós somos o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o milésimo, mas filho também. Então ele se tornou homem para que a gente se torne igual a ele. Ele se tornou igual a nós para que a gente seja igual a ele. Que honra maravilhosa, aquilo que eu estou dizendo, de que Deus nos equiparou a Jesus. Deus nos valorizou, e eu estou falando aqui, as pessoas ficam olhando assim, que legal, né? Mas não entra lá dentro do coração para entender o que isso é, o quanto isso é profundo, da gente ter sido colocado, o sonho de Deus, o plano de Deus, é nos fazer semelhantes, nem um pouco menos, nem um pouco diferente, mas iguais a Deus, igual a Jesus. Amém. Imagina só, você pode ter 10 filhos, né? Aqui não tem ninguém ainda que tem filho, só Carinho, que tem uma filhinha. Você pode ter 10 filhos, mas se alguém falar assim para você assim, ó, eu quero matar um dos seus filhos, dá um deles aí, você não vai querer dar nenhum. Porque não importa quem é o primeiro, quem é o segundo, não importa, tudo é filho, tudo, você ama todos, você quer todos, você é tudo teu, é tudo parte de você, é tudo teu amor. E assim é Deus conosco. Não importa que você veio por último aqui. Não importa que você foi o que nasceu hoje no reino dos céus. Para Deus, você é tão amado quanto Jesus é amado. Olha que coisa tão profunda, né? E, para terminar, nós vamos ver algo muito lindo aqui em João 20. Aí nós vamos ler juntos agora, tá? Nós vamos ler 20, o 16 e o 17. Ressurreição de Jesus. Aleluia. Então aqui Maria, ela vê Jesus, mas ela não reconhece que é Jesus, né? E no 16 diz assim: disse-lhe Jesus, Maria. Quando ele chama o nome dela, você sabe, a gente era jovem, criancinha, a gente era criança. Lembra daquele, o João que tinha lá no nosso bairro? E que uma vez eles queriam uma confusão com a gente, com os passarinhos da mãe dele, com a mãe e tal. E ele tinha a mão que andava assim. O irmão mais novo tinha uma mão assim, ele andava assim. E tinha o outro mais velho, que eu não lembro mais o nome dele. E eles mudaram, foram morar lá na barragem. Passou mais ou menos uns 20 anos. Um dia eu vou lá na barragem. Não, barragem é Marcilac. É uma rua de terra e tal. Estou com o Beto. Deu um problema no carro. E eu e o Beto estamos conversando lá na rua. Mas agora eu já era um jovem. E a gente se conheceu de criança. O Jorginho.
era mecânico. Só que dentro da casa dele ele escutou minha voz. E ele me conheceu e falou: ah, Chiquinho, você que está aí fora. Ah, eu nem sabia que ele morava lá. 20 anos depois. Saiu lá fora. Porque conheceu minha voz. Maria aqui, quando Jesus abre a boca e fala com ela, o jeito de falar, denunciou quem era Jesus. Denunciou Jesus Cristo aqui. Aí, olha o que acontece. Ela fala assim, ó. Ela voltando-se e disse: Rabone, que quer dizer mestre. A alegria dela nessa hora. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos. Olha do que Jesus chama os apóstolos. Ele não está mais chamando os meus servos. Ele não está falando mais nem amigos. Ele vai para meus irmãos. E diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus está dizendo assim: agora vocês são meus irmãos, o meu Pai é Pai de vocês, meu Deus é o Deus de vocês, e nós somos irmãos. Você pode imaginar como isso é grandioso? Então, essa é a obra do Senhor. Esse é o nosso chamado no Senhor. Será que isso tem valor para você? Será que dá para trocar por um prato de sopa? Será que dá para trocar por alguma outra coisa? Será que alguém tem alguma coisa para oferecer para você que se equivala a esse valor? Pesa lá, põe na balança. De um lado Jesus, é o valor que nós temos, e põe a outra coisa pela qual você pensa talvez em trocar Deus, ou que você é ali tentado, né? Fica até balanceado em trocar Deus por essa coisa. Põe lá Jesus de um lado e põe do outro lado essa coisa. E aí você vai entender quem é você para Deus, você vai entender a obra de Deus na sua vida. Amém? Amém. Duas pessoas que não oraram,